Oi, pessoal, então, voltamos aqui na Rede Sina, passando notícias, informações, críticas dos filmes que estão sendo exibidos aqui. E hoje eu vou conversar com o Beto Rodrigues, que é produtor audiovisual aqui no Rio Grande do Sul e também diretor-presidente da Fundacine, que estava, né, vocês podem acompanhar ali na Rede Sina, com uma campanha aqui junto com a Netflix, para os desabrigados, né, Beto, que sofreram, o pessoal do audiovisual que sofreu com as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Como é que foi essa campanha? Bom, em primeiro lugar, a Fundacine tem uma histórica tradição, para quem não conhece, né? É uma entidade única no país, uma entidade bastante ecumênica, onde participam do seu conselho curador, em formato de fundação, as principais entidades do audiovisual e do cinema no Rio Grande do Sul e também os poderes públicos e até o BRDE é do nosso conselho curador, né? A Fundacine foi criada em 99, é uma espécie de, eu me atrevo a dizer, de mãe da Ancine, porque foi ela quem organizou em Porto Alegre, na metade de 2000, o terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, que originou a Ancine, porque depois do Congresso, o governo, então, do Fernando Henrique, sensibilizado, teve uma repercussão nacional, as 69 teses daquele congresso, a principal era a criação de um órgão gestor para o cinema brasileiro. Na época se separava de cinema de televisão, não se usava tanto o termo audiovisual, estou falando de 2000, né? E aí se criou o GEDIC, o Grupo de Estudos e Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica, envolvendo vários ministérios. O Gustavo Dal, que tinha saído do terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, que a gente chamou de CBC, foi convidado para esse grupo e foi criada a medida provisória 2228, que em 2001 deu origem à Ancine. Então a Fundacine tem essa longa trajetória, criou projetos como o Roda Cine, que levou cinema itinerante para todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, onde não tinha salas de cinema. Foi a responsável pela restauração da Cinemateca Capitólio. Eu não tenho dúvidas de dizer que é o principal templo do cinema brasileiro, só brasileiro, né, que passa filme do mundo todo, mas sobretudo o cinema brasileiro tem abrigo ali, vários filmes em pré-estreia no Rio Grande do Sul. Em outros estados geralmente usam salas de shopping, em Porto Alegre usa a Cinemateca Capitólio. Então essa entidade com essa respeitabilidade foi escolhida pelo Ministério da Cultura, né, quando a Netflix procurou, querendo dar ajudas para o Rio Grande do Sul, pediu sugestão de uma entidade que fosse confiável, estável, etc. E foi sugerido a Fundacine, e a partir daí a gente passou a conversar com a Netflix, que doou 2 milhões de reais para ser doado aos profissionais do audiovisual atingido pelas enchentes, em 3 categorias distintas, né? Desde os que foram duramente atingidos, tiveram a sua casa invadida pela água ou espaço de trabalho, né? Estúdios e tal, aqueles que perderam secundariamente móveis, utensílios, equipamentos, e uma terceira categoria que é os que simplesmente ficaram sem trabalho por cancelamento ou adiamento, né? E se abriu uma inscrição no site da Fundacine, um formulário, a gente teve um rigor muito grande em analisar a documentação, as pessoas tinham que subir, além do seu comprovante de residência, né, fotos, vídeos comprovando as perdas, contratos de trabalho, cartas de produtoras sobre cancelamento e adiamento, enfim, isso foi um trabalho extenuante, porque mais de 500 pessoas se inscreveram, né? A gente terminou com uma lista de 505 pessoas que estavam previamente habilitadas, muitas delas enviaram de maneira capenga a documentação e a nossa equipe contratada para fazer isso foi enviando e-mails e mensagens, porque tinha uma linha de WhatsApp só para isso, e no final, um mês depois que a gente começou os pagamentos, né, em 8 de julho, em 8 de agosto, a gente tinha já beneficiado 420 pessoas, e vai até o dia 25 ainda, alguns retardatários que recém estão enviando documentação faltante. Não é um edital público, não tem o rigor, a gente foi muito flexível, tipo videomakers do interior do estado que gravam casamentos, batizados, etc. A gente considera pessoas vinculadas à cadeia produtiva do audiovisual, essas pessoas também foram beneficiadas, né? E isso é um início, digamos assim, é uma forma de mitigar as dores e prejuízos que essas pessoas tiveram, né? E quem é de fora do Rio Grande do Sul não tem dimensão
da grandeza que teve essa tragédia ambiental, né? Essa tragédia climática, né? Por exemplo, como eu, que apesar de, por exemplo, sair no meio da enchente, na metade de abril, para ir a São Paulo, que a gente estava lançando um filme com a Sony, uma coprodução com a Sony, foi uma loucura sair de carro até Florianópolis, de lá pegar um voo para São Paulo, voltar. O ambiente no estado naquele momento era muito depressivo, trágico, né? E isso atingiu todas as camadas da sociedade, todos os segmentos econômicos, e o audiovisual também, né? Certamente. Acho que esse ponto de partida para a retomada para muitas pessoas foi muito significativo e simbólico. Para encerrar esse assunto, eu quero dizer, inclusive, eu que estou desde o início do festival, vou ficar até o final, que também, como uma das produtoras que eu sou sócio, está concorrendo aqui na mostra competitiva de longas nacionais, né? Eu tenho visto várias pessoas subir no palco, pessoas que são aqui do Rio Grande do Sul, na mostra de curtas gaúchas, na mostra de curtas nacionais, pessoas que são profissionais e que foram beneficiadas. E eu estou vendo elas aqui, super ativas, apresentando seus filmes, presentes no evento paralelo, que é o Gramado Filme Market, né, ou Conexões, buscando desencavetar projetos, buscando firmar relações com players, enfim, né, o sistema está muito vivo. Importante, né, esse trabalho da Fundacine, essa parceria também com a Netflix, e que bom que o festival está aqui acontecendo, né, Beto, que esses profissionais estão aqui, que estão conseguindo se mobilizar. E então você também falou que está com um filme aqui, queria que falasse um pouquinho sobre esse filme que está concorrendo. Antes disso, eu só queria frisar que só foi viável todo esse processo aí de operar esses recursos doados pela Netflix, a Fundacine, né, graças a uma equipe de trabalho coordenada pela cineasta e antropóloga Paola Malman, né, que fez um trabalho incrível assim de organização, articulação desse trabalho, de comando dessa equipe. Foi um trabalho bastante complexo, né? Então, sem ela, assim, essa equipe que ela comandou, teria sido impossível, né? Eu fui parte dessa equipe, né? E ela também, inclusive, compartilha comigo estar na equipe desse filme, que é o Filhos do Mangue, dirigido pela Eliane Café, também conhecida como Lili Café, né? Que já tem uma trajetória muito significativa como cineasta. Eu sou sócio de duas produtoras, a Panda Filmes aqui e a Pé na Estrada Filmes, que é no Rio Grande do Norte, uma no Rio Grande do Norte, outra no Rio Grande do Sul. E a Pé na Estrada, que já tinha produzido um longa com a Sony, uma comédia, dirigido pelo Xu Xian, que é De Repente Miss, lançado em abril desse ano. Um ano depois, o De Repente Miss tinha sido rodado no Ceará, em Aquirás, perto de Fortaleza, e algumas cenas em Fortaleza. E esse foi rodado no sul do Rio Grande do Norte, em Canguaretama, uma cidade que tem, digamos assim, um departamento departamento, não como é que chama, assim, de uma cidade, um distrito, né? Distrito praieiro, né? Um balneário, né? Que é Barra do Cunhaú, que é lindo. E a gente rodou esse filme lá com um roteiro. Ele parte de um livro original chamado Capitão, do escritor paulista e roteirista Sérgio Prado, que foi o roteiro que a gente escreveu no fluxo contínuo do Fundo Setorial em 2018, mas que depois, quando ele se confirmou o prêmio, a gente passou a captar recursos pela lei do audiovisual para completar o orçamento. A Lili Café, que tinha dúvidas sobre o funcionamento do roteiro, a gente sugeriu a gente contratar o Luiz Alberto Abreu, que é um roteirista super, trabalhou com o Luiz Fernando Carvalho na Globo, enfim. E o roteiro foi bastante mudado, mas mantendo a sua premissa básica, né? E a Lili, dentro do seu estilo de direção, a sua proposta de direção que ela tem exercitado nos seus últimos trabalhos, né? Queria trabalhar com a maior parte do elenco de não atores e não atrizes. E a gente selecionou dentro da comunidade de pescadores, catadores de ostra, de Barra do Cunhaú e Canguaretama, digamos, todo um elenco de apoio. A gente trouxe, obviamente, alguns atores e atrizes profissionais e compôs esse mix muito interessante, né?
funcionou com um certo grau de organicidade, deu, digamos que deu musculatura para a história, de não ser apenas uma história de pessoas de fora que tentam contar, tentam exercer, desenvolver uma narrativa que é muito localista, apesar de ter uma temática universal, ela é localista na sua expressão, né? Eu acho a plateia, o júri, que é a primeira exibição pública no Brasil, o projeto estava na etapa final de pós-produção e foi selecionado num work in progress dos mais difíceis da Europa, que é o de Toulouse, o Cine em Construction de Toulouse, na França. Se inscreveram 300 projetos em etapa de work in progress, só 7 selecionados, ele foi um dos 7, né? Então, mas isso foi agora em março, e ele ficou pronto, mesmo finalizado em junho para julho, né, com os deliveries. Então está tendo a primeira exibição. A gente vai ver como isso vai funcionar. É hoje? É amanhã. Quarta-feira. Como vai funcionar com a plateia do festival. Às 18. E como vai funcionar com o júri, né? Mas assim, foi uma experiência muito gratificante. Sobretudo conviver com essa comunidade de Barra do Cunhaú, assim, de uma generosidade, de uma humanidade, que de alguma maneira isso também, digamos assim, foi carregado para dentro do filme, né? Tá bom. Muito obrigada, Beto. Obrigada. Então, vocês podem acompanhar aí pela Rede Sina também mais comentários sobre o filme. Lembrando que a Paola, que ele citou também, tá no site da Rede Sina comentando alguns filmes. Confiram lá. Obrigada, Beto. Valeu, obrigado, Até Melina. breve, pessoal.